Eu queria hoje só fazer uns comentários no final, que eu estou pensando aqui em algumas coisas da discussão que a gente teve ontem, principalmente as provocações do Chico. Trouxeram me alimentaram de algumas coisas, mas eu vou deixar isso correr e vamos ver como que isso se desenvolve. Eu acho que eu vou deixar a Mari se apresentar, né? Só dizer que a Mariana Prado eu conheci a partir de uma relação que que eu estabeleci também que eu participei, né, do fórum de assessoria técnica, de assistência técnica lá em Recife, e também conheci vários trabalhos super interessantes, muito interessantes, inclusive a Taramela vai estar falando aqui, vai estar apresentando na semana que vem, as meninas, o pessoal da Taramela, e acho que é uma experiência muito rica, que pode ajudar bastante a gente aqui no curso a entender um pouco a questão dos campos de atuação, as possibilidades de atuação e esses formatos que a gente comentou ontem, né, no final da nossa aula, né? Então, a gente espera que seja muito proveitoso e que vocês absorvam, todo mundo absorva a experiência do coletivo, né, do Scalar, e que sirva de uma forma muito positiva para a gente continuar o percurso do curso e desenvolver essas estruturas, né, e os produtos que a gente objetiva aqui. Ok, Mari, vou deixar você se apresentar, fica à vontade. Podemos, pessoal, se alguém tiver com problema no som, vídeo, nos avise, tá? Eu sou Mariana, eu tô aqui com Clara hoje também, Ana Clara. A gente faz parte do coletivo Scalar, como o Mari comentou inicialmente. A gente se conheceu através do Fórum Popular de Assessoria Técnica, Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, né, que é uma articulação de alguns grupos que estão fazendo esse trabalho, tem tido essa atuação aqui na região Nordeste. E aí a gente vai trazer um pouco dessa perspectiva do trabalho e também da nossa atuação junto ao movimento de luta nos bairros, vilas e favelas aqui em Salvador. Então, Clara vai iniciar a apresentação, e aí Clara se apresenta também. E Oi, gente, vou ficar de olho dia. aqui, a gente fica de olho nas mensagens, qualquer coisa vocês avisam, podem perguntar no meio também, não tem problema, enfim, vamos dialogando. Então, eu sou Clara, como o Mari me apresentou, eu também faço parte do coletivo Scalar. E aí eu vou fazer a apresentação, então qualquer problema que tiver nas imagens, vocês avisam via áudio, porque eu não vou mais enxergar vocês. Em nome do coletivo, a gente agradece a Mariana e ao Lattes pelo convite, pela oportunidade de compartilhar nossa experiência. E, enfim. Bom, então eu vou apresentar um pouco sobre o coletivo, como ele se organiza. É um grupo de assessoria técnica do qual eu e Mari fazemos parte, mas também temos muitos outros integrantes, inclusive Lara, Laís e Gabriela estão inscritas no curso como participantes, né, nesse curso. A gente atua aqui em Salvador, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, no campo da assessoria técnica popular, e o grupo é formado tanto por estudantes quanto profissionais de arquitetura, urbanismo e geografia. E na nossa atuação a gente tem estabelecido parcerias com movimentos sociais e organizações comunitárias no sentido de fortalecer as lutas e reivindicações pela justiça racial, social e ambiental. Então, dessa forma, a gente vem trabalhando no sentido de atender a perspectiva do direito à moradia digna, à cidade e ao território, e incorporando também a questão da participação e a possibilidade de articulação entre diferentes sujeitos e saberes. Uma questão importante é que a gente busca fortalecer e respeitar também a história e a memória de cada um desses espaços e das pessoas com quem a gente dialoga, e no sentido de entender também que a gente não está num papel só de provisão de um serviço técnico, mas numa perspectiva de formação contínua, porque somos muito aprendizes assim em campo, e a gente acredita que isso é muito importante para fortalecer o trabalho. Nesse mapa aqui, nesse slide, a gente localiza onde a gente está, né? Então, no mapa em vermelho e rosa, a gente tem o Brasil e a Bahia,
E a gente está nesse local circulado, intracejado, que é Salvador, a capital do estado da Bahia. E, nesse sentido, em Salvador, a gente tem estabelecido atualmente parcerias e projetos, ações junto com esses 3 espaços, que são a Associação de Moradores da Nova República, na região do Nordeste de Amaralina, a Escola Comunitária Nossa Senhora de Escada, que fica na região do subúrbio ferroviário de Salvador, e o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que tem um núcleo em Salvador, no bairro do Uruguai. Bom, um tema assim, que a gente achou importante trazer para compartilhar é um pouco de como surge essa ideia e esse trabalho do coletivo. O coletivo, ele tem um desdobramento de práticas que foram desenvolvidas na extensão universitária durante a nossa formação. Tanto eu quanto Mari fizemos parte do CURIA, que é o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, durante muito tempo, foram mais de 5 anos. E foi um espaço que a gente teve a oportunidade de aprender e entender melhor sobre essa prática da assessoria técnica e todos esses elementos que fazem parte desse trabalho colaborativo em parceria com os locais onde a gente tem estabelecido diálogo e onde a gente vinha estabelecendo diálogo também ao longo da graduação. Além disso, também tivemos experiência junto ao grupo de pesquisa Lugar Comum, que é do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. E, por fim, nos nossos trabalhos finais de graduação, que a gente fez, eu e Mariana, de forma conjunta, e também na perspectiva da assessoria técnica, buscando e construindo esse trabalho junto com o grupo que, enfim, demandou esse tipo de ação. E aí, nesse sentido, o coletivo ele surge há pouco tempo, a gente tem um pouco mais de 1 ano de atuação nesse formato. Foi logo depois que a gente se formou, os trabalhos finais de graduação não se finalizaram. Na verdade, o projeto não se finaliza no trabalho final de graduação, porque há uma diferença de tempo entre o tempo da universidade e o tempo da comunidade e dos diferentes espaços. Então, a gente entendeu naquele momento que era importante a gente finalizar essa etapa da graduação e continuar essas ações a partir da prática profissional. Então, é mais ou menos aí o nosso caminho. A gente está em processo de formalização para se consolidar enquanto uma associação civil sem fins lucrativos. Bom, e aí no âmbito do Coletivo Escalar, a gente participa da articulação pela formação do Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, que as 2 Marianas citaram no início, que é um espaço que vem se consolidando como uma rede entre grupos que atuam nessa perspectiva na região Nordeste, pensando em desafios em comum e estratégias de fortalecimento, no sentido de visibilizar ações que estão sendo desenvolvidas nesse contexto, no contexto nordestino. A gente percebe a partir dessa articulação que há uma trajetória da assessoria técnica muito anterior do que entende-se no âmbito do Brasil na região nordestina. Então, a gente também busca resgatar essas raízes da assessoria técnica na região. E atualmente fazem parte do fórum, além do Coletivo Escalar, a CAUS, que é a Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade em Recife, o Lab Rua, que é o Laboratório de Rua em Campina Grande, na Paraíba, a Taramela, que vai estar com vocês aqui na semana que vem, que atua em Fortaleza, no Ceará, o Emal Trapiche, da Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, e o Centro de Defesa Ferreira de Souza, de Teresina, no Piauí. Aqui é uma imagem do fórum, né? O evento que a gente mobilizou nesse ano ocorreu em fevereiro de 2020, né? Demos sorte antes da pandemia. E aí foi um espaço que a gente pôde reunir lideranças de associações comunitárias e de movimentos sociais, profissionais que atuam nesse campo, o poder público, professores também, no sentido de discutir o contexto desse trabalho na região. A gente conseguiu representantes de 6 estados nesse primeiro evento. E, a partir dele, anteriormente nós tínhamos 4 grupos,
E a partir dele, a partir do fórum, né, desse evento que ocorreu em fevereiro, 2 outros grupos passam a integrar a rede. Bom, e chegando um pouco mais no tema específico de hoje, que são as ocupações em edifícios, a gente traz nossa perspectiva desse trabalho a partir da assessoria técnica popular, com experiências, interlocuções e ações junto ao movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, nas ocupações Luísa Maim e Maria Felipa. Mari vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas já é importante colocar que nossa atuação na ocupação Luísa Maim, minha e de Mariana, ocorre através do Curiá, que é o escritório modelo, lá da UFBA, e que, por conta disso, após a gente se organizar enquanto coletivo, há essa procura do MLB para que a gente trabalhe também na ocupação Maria Felipa. Eu vou mostrar aqui esse mapa, que é um mapa de Salvador, onde ficam as ocupações. A ocupação Maria Felipa, que foi do ano passado, de 2019, é na região da Cidade Baixa. Eu marco esses 2 pontinhos, porque ela teve 2 espaços. E a ocupação Luísa Maim, ela começou em 2016 e finalizou em 2018, e Mari vai explicar um pouco melhor. Mas a gente acha importante também situar que, enfim, elas se colocam no contexto da luta pelo direito à moradia, e acho que é uma discussão, assim, muito importante em Salvador, porque, por exemplo, na experiência da Luísa Maim, ela está localizada no Centro Antigo, que é um espaço historicamente ocupado pela população negra, e que já vinha sofrendo diversas tentativas de apagamento dessa história por parte de atividades do poder público. Então, a ocupação também tem esse sentido de fortalecer essa disputa pelo espaço, por esse espaço do Centro Antigo e por essas pessoas que historicamente ocuparam esse espaço. E vem no contexto também, a Luísa Maim é de 2016, no ano anterior, Salvador tem um grande processo de investida sobre os imóveis históricos, casarões do Centro Antigo, que são vendidos para uma incorporadora para, enfim, no sentido da gentrificação daquele espaço, de adotar outras práticas que não são comumente as que já existem lá. Então, tem também essa disputa que é muito forte e que ainda está presente hoje através de outros movimentos, por exemplo, da articulação do Centro Antigo, que a gente, inclusive, enviou para Mariana o texto, e a gente coloca também no final o nome de um texto de referência que seria interessante, quem quiser conhecer mais. Mari, passo para você. Então, como Clara comentou, nosso diálogo com o MLB, né, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas em Salvador, começa nesse trabalho junto ao Curiá. Aqui também tem membros do Curiá que estão participando da aula, acredito que Paula e Ítalo, e a gente quer reforçar aqui a importância da extensão universitária nesse lugar de construir essas práticas e esses trabalhos junto aos territórios populares na cidade, né? E o MLB procura o Curiá ainda em 2016, um pouco antes da ocupação se iniciar, porque ele conhece a atuação do Curiá nesse sentido, e procura o Curiá para poder somar, dentro do campo da arquitetura e do urbanismo, nas disputas que o MLB vinha construir nessa ocupação. Então, a ocupação Luísa Maim se inicia ainda em 2016, no final do ano. Pode passar, amiga? Em um edifício que é um edifício pertencente ao Estado. Ele se encontrava vazio há mais de 5 anos e vinha em processo de deteriorização, né, do edifício. Quando chega a ocupação Luísa Maim pelo movimento, não é uma ocupação muito grande, eram cerca de 30 famílias que ocupavam o edifício, mas é uma ocupação que veio com muito cuidado, assim, tanto cuidado de manter, de recuperar talvez o edifício e manter preservado esse espaço no centro da cidade, quanto no cuidado de estar estabelecendo diálogos e articulações no sentido político mesmo, e da construção do direito à moradia em Salvador.
Então, Paula comentou aqui, Paula do Curiá. Acho que Ítalo tá também, né, Paulinha? Então, a gente começa nesse processo junto ao MLB. Pode passar, Clara. E uma das primeiras ações vem no sentido de responder mesmo a uma demanda do movimento frente ao Estado, que alega que o edifício não tem condições de estar habitado, não tem condições de moradia, está em condições de risco, e o edifício vai cair, tem que sair todo mundo, etc. e tal. Então, a primeira ação vem no sentido de uma parceria do Curiá com a Escola Politécnica da UFBA, através do professor Francisco Gabriel, que já tem também uma atuação junto a outras extensões da Faculdade de Arquitetura, e também num processo junto ao SAJU, que é o núcleo jurídico da UFBA, também no sentido da extensão universitária, para a construção de um laudo técnico que comprovasse as condições de habitabilidade do edifício. E depois de todos os processos e procedimentos feitos por essa equipe da Escola Politécnica de Engenharia, foi comprovado que o edifício tinha, sim, condições de ser habitado, e esse laudo foi anexado no processo de disputa, e acredito que foi um dos documentos que conseguiu garantir, por alguns anos, a permanência da Luísa Maim no centro de Salvador. Pode passar. Além da relação com a Escola Politécnica, a gente evidencia também esse processo junto ao SAJU, né, que eu já comentei, que é o Serviço de Apoio Jurídico da UFBA, é um grupo extensionista também, nessas disputas judiciais, né? Então, assim, tem sido muito importante pensar essa atuação no sentido multidisciplinar, né? Então, a gente reivindica também aqui essa potência do trabalho que mobiliza esses diversos campos do saber, né? Então, só na Luísa Maim foi uma articulação entre o campo do direito, da arquitetura e do urbanismo, da geografia, da engenharia também. E a gente gosta de estar sempre pautando esse lugar compartilhado, né? Onde a gente consegue construir, de fato, ferramentas e instrumentos para auxiliar nas disputas dos movimentos e associações e coletivos com quem a gente trabalha. Nesse sentido, também, entendendo a potência desse lugar que a ocupação estava tendo em Salvador, esse lugar de colocar em articulação diversas instituições, grupos de pesquisa, grupos de extensão e pessoas e coletivos que têm atuado no âmbito do direito à cidade, do direito à moradia, foi pensada a Escola de Formação Popular Carlos Marighella. Ela foi construída no sentido de acontecer no primeiro pavimento da ocupação. A ocupação tem cerca de 6 a 7 pavimentos. Tinha, né? Enfim, eu vou falar mais para frente, que hoje em dia não é mais do MLB. E aí pensou-se essa ideia da Escola de Formação Popular Carlos Marighella, né? No sentido de construir mesmo esse lugar da formação política, da articulação entre os múltiplos saberes, da articulação também, desse lugar de importância da articulação entre os saberes técnicos e os saberes populares. E aí pensa-se a elaboração de um espaço que pudesse estar integrado na ocupação Luísa Maim e que pudesse receber essas pessoas, esses núcleos, pudesse ser sala de aula e também espaço de debate, lugar para audiência pública. Então, teve esse papel importante da Escola de Formação Popular, não só para a ocupação Luísa Maim em si, porque ele traz uma visibilidade maior para a ocupação, depois que se estabelece a escola, mas para a discussão da luta pela moradia em Salvador também. Então, eu acho que é um marco muito importante nessa discussão em Salvador, o início da Escola de Formação Popular Carlos Marighella, e a gente entra nesse sentido de pensar esse espaço da escola também, né? Então, pode passar, amiga. Então, logo no início, a gente pensa em algumas oficinas junto aos moradores e ao movimento para pensar como seria esse primeiro pavimento. A gente tem um edifício que era ocupado ou que antes da ocupação recebia o CESOL, que é um Centro de Economia Solidária da Bahia. Então, ele tinha condições interessantes, porque os primeiros pavimentos eram todos livres, não tinham divisórias, então a gente conseguia pensar fácil numa mobilização e numa articulação daquele espaço para transformar no que fosse preciso. Então, esse primeiro pavimento, por exemplo, não haviam divisórias, e a partir desse espaço que a gente tinha, a gente começou a construir esse projeto. Pode passar.
E aí é interessante porque a gente mobiliza diversos instrumentos que são da arquitetura e do urbanismo, né, junto aos moradores e consegue partir disso para construir de fato um projeto coletivo, né, nessa chave da colaboração. Outro processo importante que a gente começou a construir também foi como é que a gente financia isso, né? Como é que a gente financia esse projeto? E aí pensamos na elaboração de uma campanha de financiamento coletivo e entendemos o audiovisual como uma potência mesmo de estar dialogando e de estar divulgando esses processos e esses debates da ocupação. Então, tem uma primeira tentativa de fazer um vídeo, e isso tudo está no YouTube, no canal do Curiá, quem quiser acessar. O canal é Curiá FAUFBA. E a gente tem essas primeiras tentativas de construção de material audiovisual, bem no sentido experimental mesmo, assim, né? Para poder dialogar ali naquele momento do financiamento coletivo, falar quais eram as pautas da escola, a importância do projeto, etc. e tal. E depois desse processo de filmagem, a gente percebeu que tinha um interesse muito grande do movimento em estar construindo outros processos formativos no sentido do audiovisual e de estar entendendo o audiovisual com uma potência de fato, compartilhar e dialogar sobre as questões da ocupação. Aqui do lado, naquela outra foto, vocês podem ver a escola já nesse... A gente não conseguiu atingir a meta suficiente, mas parte da meta foi atingida, tivemos doações de alguns materiais também, e a escola foi construída não no sentido, talvez, inicial que se pensava, que contava também com um espaço de creche, mas parte da construção conseguiu ser efetivada. Bom, e aí partindo dessa potência do audiovisual, a gente constrói junto a professores da Faculdade de Arquitetura, no nome da professora Gabriela Leandro, e aos professores Marcos e Marcelo, que são da Faculdade de Comunicação, e a gente começa a pensar como é que a gente pode mobilizar esses dois campos de ensino, para produzir materiais que auxiliassem a ocupação. E aí existe na UFBA um modelo de disciplina que chama a CCS, né? Que é a Ação Curricular em Comunidade e Sociedade. E essa CCS foi pensada, a CCS de nome Audiovisual, Direito à Cidade, foi pensada justamente nessa articulação entre a arquitetura e a comunicação, para pensar uma disciplina que pudesse estar discutindo e que pudesse acontecer também no espaço da Escola de Formação Popular Carlos Marighella, né? Então, foram produzidos uma série de vídeos super interessantes, assim, que trazem essa discussão do direito à cidade à tona e que trazem também outras formas e outros modos de representar a realidade e o cotidiano da ocupação Luiza Maim e da Escola de Formação Popular Carlos Marighella. Então, foram vídeos muito potentes que foram produzidos, nesse sentido também de sair da universidade, de estar levando a sala de aula para dentro da ocupação e de trazer também o movimento e os moradores para dentro da universidade, né, para a sala de aula da universidade. Então, a gente tinha membros que faziam parte da disciplina, membros do movimento que faziam parte da disciplina, e acho que foi um espaço muito potente, assim, onde a gente conseguiu construir alguns instrumentos muito interessantes. E esses vídeos, acho que não dá para apresentar aqui, porque o tempo é curto, mas eles estão na lista também, que vai aparecer no material que Mari vai subir na aula de hoje. E quem quiser dar uma olhada, conferir um pouco do que foi essa produção. E aí eu acho que esse momento com a Luiza Maim se encerra um pouco dentre esses instrumentos produzidos no sentido da assessoria no campo da arquitetura, né? Se encerra na produção do livro da Luiza Maim. O livro ele foi construído também junto ao Lugar Comum, como Clara já comentou, da UFBA, e em um processo que o Lugar Comum estava junto a Bartlett, na UCL. É um trabalho de intercâmbio, onde vêm pessoas de vários lugares do mundo e trabalham junto às pautas e aos movimentos que o Lugar Comum já trabalha. E houve essa possibilidade de incorporar o MLB, que era um espaço que o Curiá trabalhava, mas muito nessa chave de pensar a continuidade do que já vinha sido produzido. Então, não é inventar a roda, não é construir nada novo, mas é como é que a gente consegue aproveitar esse lugar da internacionalidade para construir, para fortalecer a luta dos espaços com que a gente trabalha mesmo, assim, acho que num sentido bem estratégico. E aí é nesse âmbito que a gente constrói o livro da Ocupação Luiza Maim,
que registra e documenta os processos de luta e resistência do movimento, e que tenta também incidir sobre o debate da moradia popular em Salvador. Esse livro também está disponível, eu vi que Clara jogou o link aqui no chat, então quem quiser acessar. Há cerca de 2 anos, a ocupação Luiza Maim foi despejada pelo governo do estado, porém, em uma promessa de unidades do Minha Casa Minha Vida em Salvador que estavam para ser construídas. A gente negociou cerca de 35 unidades que contemplavam todas as famílias do Luiza Maim, e mais algumas famílias que estavam nesse processo de entrada na ocupação, na época em que houve a negociação. E a gente, assessorias mais movimento, tomou uma posição de tentar chave por chave, né? A gente só sai do edifício com a garantia e segurança total de que receberemos as unidades, porque, de fato, o processo já estava muito desgastante e o núcleo jurídico entendeu que não conseguiríamos avançar muito mais permanecendo naquele edifício. Então, depois de uma negociação muito forte, assim, muito puxada, que levou um tempo muito longo, o MLB decidiu fechar essa negociação em troca das unidades Minha Casa Minha Vida. O que acontece é que até hoje as famílias não receberam as unidades, houve uma troca na lista de prioridades e as famílias ainda estão sem, vão completar 3 anos que as famílias estão sem as unidades, 2 anos, perdão, que as famílias estão sem as unidades. O MLB, a maioria retornou ou para o aluguel, em condições muito precárias de moradia, ou para as casas de suas famílias, mas o MLB continua no diálogo com todas essas famílias, né? Até para entender como é que está esse processo porque aqui em Salvador a gente tem um auxílio aluguel, e o governo está mantendo a população no auxílio aluguel até que saiam as unidades. Só que o auxílio aluguel aqui em Salvador é R$300. Eu não sei como é nos estados que vocês moram, mas R$300 não paga nada. Não paga nenhum quarto, quem dirá um espaço para uma família inteira viver. Então, a gente sai da graduação e começa a formação do coletivo, mas continua nesse diálogo com as famílias da ocupação Luiza Maim, com essas 35 famílias, né, que faziam parte da ocupação e que hoje estão sem casa, ou estão em condições de aluguel muito precário, ou estão vivendo com a família. A gente continua a assessoria da Luiza Maim nesse sentido, de continuar negociando com o Estado, entendendo para onde, como isso vai continuar e para onde as pessoas vão, e por quanto tempo mais isso vai durar. Inclusive, estamos em um processo de montar uma audiência pública. A pandemia travou um pouco algumas estratégias que tinham sido construídas para esse ano, mas a gente está tentando se adaptar e pensar essas audiências, essas possibilidades de constrangimento mesmo do poder público, via web, via internet, via conferências de internet, entendendo como é que a gente consegue ter a participação de todas as famílias nesse espaço virtual também. Isso tem sido uma preocupação, tem sido um desafio muito grande da assessoria junto ao movimento. E é um pouco nesse lugar da reivindicação mesmo, e de querer pautar essa negligência do Estado, do governo do Estado da Bahia, em relação à moradia popular em Salvador, que o MLB decide ocupar um novo espaço, a ocupação Maria Filipa. Ela vem no sentido muito maior, de 35 passam a ser 100 famílias. Algumas das famílias que vão para Maria Filipa são, sim, famílias da Luiza Maim, que depois de um processo super grande de resistência e de formação política, passam a assumir lideranças e coordenações importantes na Maria Filipa. E a Maria Filipa sai do centro da cidade. Não, o Estado ainda não fez uso do edifício da Luiza Maim, eu vi que o pessoal perguntou aqui. Eles iniciaram um processo de reforma e revitalização da fachada, porque era um edifício histórico, mas esse processo não foi para frente, o edifício permanece vazio e permanece sem reforma, e agora continua, inclusive, caindo mais, a fachada está caindo aos pedaços, porque, óbvio, não mora ninguém, não tem ninguém cuidando. O edifício voltou para o seu processo de deterioração anterior que se encontrava. Bom, enfim, e aí vem a ocupação Maria Filipa, né, no sentido de dar visibilidade a essa pauta que foi deixada de lado da ocupação Luiza Maim, um processo completamente negligenciado, mas de ampliar
de ampliar o debate, né? Porque agora a gente se insere em um outro governo, em uma outra conjuntura política, e o MLB, a nível nacional, entendeu a importância de estar construindo em seus territórios, nos territórios em que atua, novas ocupações como forma de afrontar mesmo, né? E de ampliar a discussão. Então, pode passar, amiga. A ocupação Maria Filipa acontece ainda no final de 2019, em dezembro de 2019, nesse sentido de alarmar mesmo essa situação. E iniciam-se as mobilizações, as articulações com os parceiros, retoma-se o contato com o núcleo jurídico, com os núcleos de arquitetura, os possíveis grupos de extensão que poderiam estar atuando nesse processo. Pode passar, amiga. Só que a Maria Filipa, por ter um caráter de reivindicação e de chamar atenção para a questão, ela tem uma vida muito, muito curta e muito rápida, assim. Mas, de fato, ela foi pensada em uma outra dinâmica, né, de ocupação. Então, ainda em dezembro, em meados de dezembro, a gente constrói uma negociação junto à SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, junto ao secretário da SEDU, representantes da Superintendência de Habitação e da Coordenação de Articulação Social, além das assessorias que estavam junto à ocupação, né, que é o Escalar, alguns grupos de extensão da FAUFBA e a SAJU, e a gente constrói essa mesa de negociação onde são firmados alguns acordos, além de exposta à realidade e de ter sido reivindicada a situação da Luísa Maim, que continua paralisada, a gente expõe novas reivindicações e novas pautas, né? O resultado dessa reunião foi o despejo da ocupação Maria Filipa. Então, a ocupação Maria Filipa é despejada do lugar onde estava em 21 de dezembro, se não me engano, de 2019. Após 7 dias, a gente vem com a nova ocupação Maria Filipa e dobra o número de famílias. Assim. Se eram cerca de 100 famílias, vão para 200 famílias que vão nesse sentido de apoiar mesmo esse movimento de ocupação e ocupa um galpão também do governo do estado. Todos esses edifícios, com os quais a gente falou até agora que o MLB ocupou, são edifícios do governo do estado, porque a gente está nesse lugar de enfrentar mesmo e dialogar, tentar dialogar com o governo do estado da Bahia. Então tem essa nova ocupação, Maria Filipa, pode passar, amiga, que não sobrevive nem 5 dias e tem um despejo super violento. Apesar da gente ter o apoio e ter o mandato da resistência, que é do deputado Hilton Coelho, do PSOL, aqui em Salvador, apesar da gente ter o apoio desse mandato e de ter uma articulação grande das assessorias, o despejo foi violento, sim. Houve disparos, inclusive contra o próprio deputado e contra membros do núcleo jurídico. E uma das lideranças do MLB, Vitor Aical, esse que está na foto à direita, foi preso. O SAJU conseguiu mobilizar as ferramentas necessárias para que Vitor não... Enfim, foi pagada a fiança, etc. e tal. Mas o MLB começa a discutir esse movimento de criminalização descarada dos movimentos sociais em Salvador. Assim. É um absurdo a forma como o governo vem pautando a questão da moradia e é mais absurdo ainda como o governo vem construindo o diálogo com os movimentos de moradia e com essas lideranças, né? Atualmente não existe a ocupação Luísa Maim e também não existe as ocupações Maria Filipa, né, que foram 2 espaços físicos, mas existem essas famílias cadastradas, a grande maioria delas mora no mesmo bairro, que é o bairro do Uruguai, nas condições que eu já comentei inicialmente, de aluguel, de espaços muito precários ou de moradia junto à família, a outras famílias, então são às vezes 3, 4 famílias convivendo na mesma casa. Porém, por estarem próximas, por estarem no mesmo bairro, a gente consegue, e é o mesmo bairro onde o MLB tem seu núcleo e sua sede, a gente consegue ainda manter um diálogo e está construindo esse processo de assessoria e de diálogo que está paralisado, no momento, com o governo do estado. Então, junto ao MLB, atualmente, estamos pensando em algumas atuações
e já conseguimos financiamento para algumas atuações de combate ao Covid. Tem algumas vilas que possuem muitas casas que nem têm acesso à água, então a gente está no processo do projeto Uma Mão Lava a Outra, financiado pela ONG Habitat para a Humanidade Brasil, em articulação com o Fórum de Segurança Pública, ou o Fórum Popular, Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, onde a gente consegue a instalação de algumas pias e consegue, através da Embasa, que é a empresa de abastecimento aqui de Salvador, da Bahia, né? Consegue puxar alguns pontos de água para essas vilas, esses espaços onde estão algumas famílias vivendo. Tem uma outra frente também, que é pensando a infância nesse contexto de pandemia, as crianças dessas famílias, né? Como elas, quais condições elas estão, como elas estão conseguindo fazer o isolamento. Então, tem sido produzido um material para informar e dialogar, interagir. Então, são jogos, atividades e ferramentas para as crianças construírem brincadeiras e entenderem um pouco do coronavírus, e também materiais para proteção mesmo, né, como distribuição de máscaras e etc. E a gente tem junto ao MLB, enquanto Escalar, construído esse lugar do diálogo mesmo, do assessoramento, do enfrentamento frente ao poder público, e no momento agora de construção e de pensar alternativas de audiências, de constrangimento, estamos elaborando estratégia. Então, esse é o cenário em que a gente se encontra agora, enquanto Escalar, em parceria ao MLB. E agora, na pandemia, Selma morreu. Ela era uma das lideranças da Luísa Maim, uma das frentes de atuação muito forte, então isso deu uma fragilizada muito grande também nos processos. É uma morte recente, mas que simboliza, acho que muitas questões que a gente vem trazendo, que o MLB vem pautando. A gente deixa essa apresentação aqui como forma de homenagem também a Selma, que foi uma guerreira mesmo do direito à moradia e à cidade aqui em Salvador. E aqui está um pouco das indicações desses materiais que foram construídos. Acho que também eu não quero encerrar de uma forma triste, né? Só para deixar todo mundo para baixo. É revoltante, é triste, sim, mas a gente vem construindo esses processos de resistência, que tem, sim, apesar de todas as dificuldades na negociação, tem sido espaços de tensões muito importantes no tema da moradia aqui em Salvador. O MLB tem se articulado com outros movimentos de moradia também, e esse movimento de articulação, de somar, de estar atuando em rede, não só movimentos de moradia, mas associações de bairro e outros espaços que estão pautando o tema do direito à cidade, acho que isso tem se revelado como uma potência muito forte. Então, tem tido conquista, sim. A gente tem conseguido movimentar algumas coisas importantes por aqui, o debate tem sido ampliado, e eu acho que esse espaço de formação popular mesmo, e a inserção dessas, agora, mais de 200 famílias que já participaram dos processos e que estão se familiarizando e construindo essas pautas políticas e essas pautas, e conhecendo esses instrumentos e argumentos, e nesse processo de enfrentamento mesmo, eu acho que isso tem um papel muito importante, e tem um lugar de vitória também, né, nisso tudo, um lugar acho que de enxergar possibilidades de futuro a partir daí, né? Então, acho que é um pouco disso. Queria agradecer a atenção de todo mundo. Desculpa se eu falo muito, mas esse foi um pouco o panorama de como tem sido construída essa luta aqui em Salvador, junto ao MLB. Óbvio que o panorama da moradia é muito maior, tem diversos outros movimentos que atuam aqui na cidade e que trazem outras perspectivas e outras experiências de ocupação, mas, por enquanto, é isso, assim. Então, estamos para dialogar, o Escalar tem Instagram, então pode mandar mensagem lá para a gente. E é isso, gente. Obrigada pela escuta. Muito bem, maravilhoso. Obrigada, Mari. Obrigada, Clara. Muito bom. Fiquei emocionada também com algumas colocações que vocês, excelente mesmo. Eu acho que traz para a gente essas... Acho que é importante, né, do objetivo do curso, trazer essas experiências
de outras localidades que não São Paulo, né? Acho que era um desses objetivos também. E eu acho que vocês tocam em assuntos bem importantes que eu quero falar no final, agora, enfim. Mas acho que fui anotando aqui algumas palavras, algumas questões que acho que só para a gente ir pensando, né, um pouco nessa questão dos formatos e campos de atuação, um pouco o formato que vocês colocam como ONG, né, como organização, enfim, sem fins lucrativos, que vocês estão buscando agora essa formalização, e está inserido em redes, né, essa criação dessa rede que gerou o fórum, um grande grupo de assessorias. E você toca no assunto também de formação política, que eu acho que é extremamente importante quando a gente trata do campo de assessoria, voltando um pouco da discussão de ontem, né, os limites, até que ponto eu posso ser chamada de assessoria, até que ponto isso é uma assessoria, um escritório, enfim, acho que isso está muito intrínseco na questão da formação política. A questão do financiamento, né, são pontos assim, de onde tirar o dinheiro, o recurso, quem são os parceiros, como buscar esses recursos, e também a divulgação desse trabalho, chamar atenção, se estruturar nesse trabalho, que é também, vocês utilizaram um formato de audiovisual, livros, publicações, enfim. Vocês tratam, fizeram uma apresentação ótima que vai incorporando vários elementos que, para mim, no nosso entendimento, é muito importante na estruturação de um formato de assessoria, né? Então, acho que a gente pode extrair, né, além das histórias que foram apresentadas aqui, das ocupações, né, e do incrível trabalho que vocês fazem. Parabéns, muito, muito obrigada pela presença de vocês, pelo trabalho. Estou muito contente de estar aqui, né, contigo. Diga, Cá. Só colocar, tem uma pergunta muito específica, da Carolina Chagas, ela colocou aqui, se vocês têm algum levantamento sobre imóveis vazios e subutilizados no centro de Salvador, e se há demarcação de ZEIs no centro pelo plano diretor. A gente tem aqui em Salvador um projeto que foi inclusive elaborado pelo Lugar Comum, e esse projeto estava em andamento ainda na época da ocupação Luiza Maim. É o projeto Vazios Construídos, é um projeto de extensão, de pesquisa e extensão da UFBA, que tem um inventário muito legal. Eles estão em processo eu fiz parte do Vazios, e a gente está agora em processo de disponibilização desses dados. Foram mapeados uma série de edifícios da Cidade Baixa até o comércio, que na parte... Salvador, a parte do centro de Salvador é dividida entre Cidade Alta e Cidade Baixa. Não sei quem já veio aqui, já conheceu. Então, a pesquisa focou mesmo na parte da Cidade Baixa, que é onde estão concentradas a maioria dos edifícios esvaziados. E houve esse registro de edifício por edifício, desses vazios, que são utilizados ou subutilizados, as condições do imóvel, e que, assim, estrategicamente, de certa forma, é uma ferramenta muito potente, né, para os movimentos, assim, né? Saber quais são esses edifícios, de quem pertence, o estado fundiário de cada edificação e o estado de conservação dos imóveis, que fica como acho que um banco de dados muito importante aqui para Salvador. A pesquisa se encerrou há 2 anos e agora está nesse processo de acúmulo. Não se encerrou, né? Porque já que a gente está fazendo os acúmulos e as análises, mas e está em processo de ser disponibilizado agora. Esse ano ainda sai todos esses dados da Cidade Baixa de Salvador. Mari, se você me permite, também tem alguns dados do IBGE que foram reunidos por Laila Mourad e Nelson Baltruzes em 2011, referentes ao censo de 2010, que apontam que a quantidade de edifícios de unidades vazias em Salvador, e aí, enfim, o centro e outras áreas da cidade, chegam a um número superior a 100 mil, e que é um número bem próximo à quantidade de famílias que, naquele período, não tinham acesso à moradia. Além disso, também, em relação às zonas especiais de interesse social, tem, sim, várias demarcações no centro antigo e em outras áreas da cidade. Em Salvador, o último plano diretor de 2016 demarcou mais de 200 EIs. Aqui são 5 categorias. Então, tem os espaços de favelas e assemelhados, tem os edifícios históricos, tem os edifícios vazios, as áreas de proteção ambiental e também as áreas de populações tradicionais, de
pesca e quilombos. A Carolina pedindo contato. Se vocês quiserem colocar projetar aquele último slide, que acho que tem o e-mail e o Instagram de vocês. Acho que o Instagram é Coletivo Escalar mesmo, né, meninas? Não é? Acho que é Coletivo Escalar. E se vocês seguem o curso segue o Coletivo também. Tá ali no contato, se vocês não acharem. Eu posso botar aqui no chat o e-mail também, mas é super simples. Pode ser também. coletivo.escalar@gmail.com. E o Instagram, Coletivo Escalar. Ótimo. Alguém quer tocar em alguma outra questão, alguma pergunta específica para o Escalar? Porque acho que a gente poderia, o pessoal de Campinas lá já está me chamando aqui para poder falar, o pessoal da ocupação. Que horas eu vou falar? O pessoal está ansioso. Eu acho que a gente pode fazer, né, chamar a Mariana, a Rosa, a Dilma, a Cléo, todo mundo que está lá, e aí a gente fecha depois com algumas dúvidas, tá bom? Se vocês vão colocando no chat também, eu posso ir anotando aqui, e a gente fecha com o debate, ok? Mari disse que o advogado dela está lá com ela, da ocupação, acho ótimo. Dilma, já estou te vendo. Olá, bom dia a todas e todos. Bom dia, se apresente. Dilma, por favor, depois passa para os demais. Eu sou a Dilma Silva Rezende, presidente da Associação Grito por Moradia. Então, no dia 3 de junho de 2017, fizemos a ocupação no Taquaral. Eu, juntamente com mais umas 40, 50 pessoas, né? Foi muito difícil, né? Porque assim que a gente chegou, tinha 2 moradores, no qual eles saíram gritando que a gente estava sequestrando eles. Aí chegamos e logo atrás a polícia chegou atrás, né? Porque os vizinhos chamaram a polícia. E eu fui parar na delegacia, fiquei uma noite inteira na delegacia. Tomei um chá de cadeira, né? Pois tinha um casal e uma filha que moravam lá também. Nesse dia, a polícia perguntou para eles se eles tinham documentação do prédio. E eles não tinham. E aí a polícia falou para ele: então vocês são iguais a eles, invasores, né? Então deixaram do jeito que estava, né? Mas mesmo assim eu fui para a delegacia e fiquei uma noite na delegacia. Eu junto com ele, lógico, né? Eram muitas viaturas, pois perguntaram aos moradores antigos se tinham documentação, mas não tinham, né? Fui para a delegacia e o morador também. Rosa e Manuel ficaram com os outros policiais e moradores, né? E nesse dia veio a guarda, logo depois veio a guarda municipal, no outro dia, mas com o BO na mão não tinha o que fazer. Coab também apareceu, Defesa Civil também, bombeiros, todos para ver condições do prédio. Após 1 ano ou 2 anos, não me lembro, Coab fez o cadastro dos moradores. O prédio é uma área privada, mas fiz um cadastro na Coab do prédio para ter um protocolo, tudo em nome do Grito por Moradia. E é tudo isso que eu tenho para falar. E eu vou estar passando para minha amiga Rosa, porque na luta sou eu e Rosa, não é eu só, né? Eu sou a presidente e ela é a vice. Então, eu vou estar passando para ela e ela vai poder estar terminando de falar a minha fala. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Dilma. Muito obrigada. Oi, querida, tudo bom? Tudo bem? Bom, para quem me conhece, eu sou Rosa Alice Brito Araújo,
e eu sou vice-presidente de Pela Moradia. Então, foi uma luta nossa, a gente entrou ali, a Dilma já contou um pouco, e teve resistência, mas até hoje, agora, nós estamos com 3 anos lá, 3 anos e pouco, e entramos com 40 famílias, e agora nós estamos com 72 famílias, o prédio lotado. Só que teve um probleminha, que teve uma subocupação. Agora, eu costumo dizer que lá, lá o nosso prédio tem 2 presidentes, é a Dilma e o William, né? Mas, no começo, tiraram as pessoas que estavam manejando o povo de forma inadequada, que não podia, mas, inclusive, eu bati o pé e falei, eu não sou dessa lista, vou ficar. E Dilma também ficou com o Manuel. E demorou um pouco para a gente voltar a retomar a nossa direção de novo. Agora estamos com a direção de novo e com o William junto com a gente, o que foi lá. E nós sempre fazemos as nossas ações sociais, né, que é dever de a gente fazer ações, fazemos entregas de roupa, de mantimento, fazemos reuniões com as mulheres, discutimos nossos direitos, tudo, e temos também esse negócio da gente estar indicando o povo o que eles devem fazer. Logo em seguida que a gente entrou lá, a gente colocou as crianças nas escolas, com a ajuda também do Conselho Tutelar daqui. Eu tinha um amigo lá, e ele nos ajudava a encaminhar as crianças para as escolas e também para as creches. E fizemos também o cadastro do SUS, para todo mundo lá no postinho, que é lá perto também. É meio longe, mas como a gente tem que fazer esse negócio, nós fizemos também. Todas as nossas crianças estudam lá perto, nas escolas lá, temos 3 escolas lá perto, então foi dividida as crianças para essas escolas. Temos também creches também, umas vêm aqui para a cidade, mas é perto, que é praticamente aqui no centro. Então, é uns 10 minutos, não demora muito, e já está aqui na creche. Conseguimos estar tudo assim, em plena liderança. Lá o nosso prédio não tinha nada, tinha só esqueleto dele. Então, agora, cada um dos moradores que estão lá estão reformando, estão terminando os seus apartamentos. Os apartamentos estão tudo terminados, começou a pintura do lado de fora do prédio, e também do lado de dentro a gente está pintando. Então, a gente está regularizando tudo. Nós não temos gato lá. Desde que nós entramos, nós pagamos a água Sanasa e pagamos também a CPFL. Agora estamos numa luta, eu estava do lado, agora estamos numa luta para conseguir regularizar a CPFL, cada um com o seu relógio, né? Para ficar mais fácil. E todos pagam, tipo assim, um condomínio para ajudar nas benfeitorias. Temos também a nossa portaria, que são compostas de 5 porteiros, 6 horas cada um trabalhando, são 24 horas de portaria, né? Nunca fica sozinha a portaria. Temos o nosso estacionamento, então a gente tem muito que cuidar de lá, certo? E está dando certo, e com essa ajuda, agora peguei firme a Maura passou esse intuito de fazer esse curso aqui, das lideranças, que é muito bom, e sempre o que vem de bom, a gente corre atrás para se unir, para melhorar mais para nossas famílias. Então, nossas famílias estão lá, são 72 famílias, e a maioria das que estão famílias lá são negras também, né? Porque não tinha onde morar, não tinha com que pagar aluguel,
porque faltava até dinheiro para eles pagar aluguel, porque os aluguéis são muito altos, e pagando só condomínio, que já ajuda muito eles, e outra, lutar por uma coisa que pode ser deles. E agora a Coab está tentando entrar junto com a gente, já fez o cadastro, para ver se a gente consegue regularizar lá. Certo? A Coab está nos ajudando. E por isso que é bom a gente fazer esse curso, estar aqui junto com vocês, para a gente poder fazer esse curso e poder estar ajudando, saber o que nós estamos fazendo, onde que a gente deve pisar, né? E todos nós cuidamos de tudo lá, muito bem cuidado, temos as coisas, tudo que nós necessitávamos, tá bom? E aqui, nós também aqui temos uma parceria aqui junto com a Mariana, aqui, porque quando foi para a Mariana vir para cá, nós tivemos aqui com a Mariana, ajudamos ela a fazer essa ocupação dela. Então, nós já estávamos aqui 1 ano, decidimos fazer essa outra ocupação, mas assim, uma ocupação tem que ter amizade com a outra para uma ajudar a outra. Uma fortalecer a outra, fica mais forte. Se acontecer alguma coisa na minha ocupação, a Mariana, com o povo dela, vai para lá nos defender. E se acontecer aqui, nós, com o nosso povo de lá, a gente tem que vir para cá para ajudar ela também. Tá? E a gente está nessa luta aí e estamos em frente. Tá? Não deu para o William e a Patrícia comparecer, porque nós estávamos sem porteiro para ficar no lugar da Patrícia hoje. Tá Sim, bom? a Patrícia me falou, mandou mensagem para mim. Aí ela falou que ia estar assistindo de lá, né? Isso. Ela lá. Uhum. E o Buiu também falou isso. Bom, uma satisfação estar junto com todos vocês. E obrigado aí, vamos em frente nessa luta, porque nós juntos vamos ser mais fortes. Podemos ser mais fortes. Tá bom? Obrigada. Muito bem, obrigada, Rosa, querida. Falar, né, dona Mariana? Não é, mas tem que falar sim. Você tinha que falar. Não tinha como. Eu ia até Campinas te buscar, trazer aqui na minha casa para você falar. Deixa eu colocar aqui rapidinho que a Rosa, a Dilma em Campinas, elas estão colocando essa experiência, mas elas têm uma experiência enorme de muitos anos. Exato. À frente da luta por moradia, né? Então já participaram de outros processos em outros lugares, né, Rosa? A Rosa conhece Campinas como ninguém. Aqui em Campinas, a Vila Esperança mesmo foi 120 famílias que estava lá, foi juntamente com a Coab que eu lutei, né? Que era da Coab, e ninguém queria subir lá para a Esperança, que era a Terra Vermelha. E nós lá embaixo, na Santa Mônica, lá morando, lá, beirando a Dom Pedro, ali, sabe? E tava feio o negócio, aqueles barraquinhos lá, no Samba Lelê. Aí eu falei assim, gente, vamos subir lá para cima e pegar aqueles embrião? Aí a turma falou, você é louca? Eu falei, é louca nada, vamos para lá. Aí nós fomos para lá. E em 6 meses, eu dei sorte também, né? Que nessa época era o Pupo, que era o presidente da Coab. Então, nós lutamos e reunimos, ele nos ajudou muito, né? E, inclusive, ele falou assim que dava só a minha casa e a casa da minha filha. Eu saí de lá, falei que não, que eu precisava para as famílias todas, não é só para mim. Eu estava ali em nome das famílias todas. E aí ele gostou e passou tudo, e nós somos donos, e o povo foi dono lá. Está tudo legalizado com a Coab, tudo certo. Muitos já terminaram de pagar. A minha luta foi grande lá, mas vencemos. Obrigada, querida. Muito bom, obrigada. Maravilhosa. Eu queria ilustrar, eu mostrei ontem as ocupações, né? Eu coloquei algumas imagens, mas acho que, se vocês me permitem, eu posso mostrar novamente, tá, Claral? Aí acho que a Mari fala, né? Só para ilustrar, para a gente entender. Eu vou só compartilhar aqui a tela rapidamente. Ver se vocês enxergam aí, Rosa, também. Aí vocês me falam, tá? Tá, aqui na... Já tô compartilhando aqui rapidinho, só pra gente... era outra aula, mas ok, essa aqui foi a aula de ontem, vocês já viram, não tem spoiler nenhum.
Então, aqui, Taquaral, né? Lembrando, né? A gente está em Campinas. Taquaral é que... Vocês estão enxergando? Sim. Agora ficou preto, ficou com estela cheia. Então, aqui em azul... Nossa, eu falei vermelho, não sei por quê. Em azul é Taquaral, que é a ocupação da Rosa e da Dilma e do William também, né, do Buiú. E aqui embaixo é o hotel que a gente vai falar agora com a Mariana, tá? Então, a localização do Taquaral está aqui, é esse prédio aqui, essa edificação, né, que eu mostrei ontem, tá bom? Só para ilustrar, para a gente poder, né, acho que é legal sempre ilustrar com a fala, né? Então, uma região central, aqui é o entorno. Agora ele está bonito. Isso, agora está mais bonito do que antes, né? Você não conseguiu pegar a foto juntamente com a Malda, né? Como ele era antes. Olha, mas vai dar tempo de a gente passar para o povo ver como ele era antes, como está agora, tá bom? Ótimo, tá bom. Obrigadão, querida. Obrigadão, Dilma. Obrigada, bem. Beijo. 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 Bom dia. Peraí, a Maura está falando alguma coisa, Mari? Meu nome é Mariana Teixeira. Próxima aula eu faço parte da antes ocupação da e Saldanha depois, tá Marinho. bom? E tá ótimo, a nossa Maura. história ela é bem extensa, então vou ser bem breve. Tá? Eu creio que eu sou a mentora de formalizar em Campinas, na história de Campinas, a primeira ocupação urbana de prédios. Então, a primeira ocupação que eu fiz foi em 2016, na região do Carlos Lourenço, próximo à rodovia Magalhães Teixeira. Então, partiu-se daí dessa ocupação, que hoje eu não estou mais lá, só faço parte do processo, e estou hoje atualmente na ocupação da Saldanha Marinho. De lá eu conheci um amigo excelente, né? Um promotor aposentado, eu não vou citar o nome dele, porque ele não me permitiu. E aí, através dele que eu conheci a Rosa, né? Conheci a Dilma, conheci o Júnior e outras pessoas, conheci a Cleo, foi se formando uma corrente. Então, a gente já tinha idealizado em Campinas uma guerra, a gente travou uma guerra contra a política habitacional de Campinas, que foi essa luta por moradia. Então, formei esse movimento de luta por moradia, daí a gente abriu uma associação, para poder estar junto da ocupação. Então, lá tinha mais de 150 famílias, né? E lá era 4 torres, 2 com 8 andares e 2 com 7 andares. Era uns prédios inacabados, né? E então a gente ficou lá por volta de 1 ano. Aí quando foi em 2017, dezembro de 2017, 8 de dezembro precisamente, lá foi em março, né, de 2016, aqui foi em dezembro de 2017, né? Foi um feriado, porque a gente articulou como que seria a justiça, né, e como que estava a política habitacional de Campinas. Então, dentro disso, a gente reuniu todas as famílias, inclusive a Rosa, as famílias que daqui saíram da ocupação, porque em nota da imprensa, foi notificado que a gente realmente estava aqui com 300 famílias, né, sendo que aqui a capacidade do hotel é de 56 famílias. Então, a gente teve que fazer uma junção aí e fazer um levantamento de onde tinha uma propriedade, né, um elefante branco em Campinas, e travar mais uma luta aí de moradia. Então, assim, a gente reúne as famílias para que ela esteja consciente de o que é uma ocupação, como morar em ocupação e como que é uma luta judicial de uma ocupação. É um direito que assegura cada cidadão, né, de cada município, tem um direito por moradia. Então, assim, eu sou mãe de 2 filhas e tudo isso se deu no início porque eu crio minhas filhas, eu sou estudante de pedagogia hoje. Então, assim, essa luta, esse sofrimento de aluguel, essa política habitacional injusta de mulher negra, de mulher solteira, às vezes de
casais que não têm filho. E assim, a habitação de Campinas tem um perfil que a gente não entende ainda, se é financeiro ou se meio que pessoal, né? Racial, né? E a gente não entende essa política de Campinas no momento, né? A gestão do momento a gente não entende. Então, a gente pediu vários respaldos, inclusive o nosso prédio, aqui da Saldanha Marinho, ele não tem água potável. A gente compra caminhão-pipa, as famílias se reúnem para comprar caminhão-pipa, porque a Sanasa não deu um respaldo, está em processo. Aí hoje eu estou aqui com o doutor Fausto também, que pode explicar também, para que todos conheçam, como que é um processo de ocupação, o que a lei assegura também, né, a respeito disso. Enquanto nós, como movimento, a gente se une, e aí o que eu tenho um projeto em fazer? Uma unificação das ocupações, porque tem mais 3 ocupações acontecendo em Campinas, mais 3 ocupação urbana. Então, assim, eu fico feliz que muitos se espelharam em mim, de ser a mentora, a genitora da primeira ocupação urbana, e aí a gente está aí nessa luta e agradecendo essa parceria da Mariana, minha xará, aqui com a gente e passando esse conhecimento para todos. E é isso. Aí eu convido todos para vir também conhecer pessoalmente, tomar um cafezinho aqui. Tá bom? Agora eu vou ver se o doutor Fausto dá uma palavrinha dentro do nosso tempo. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Mari. Ótimo. Muito obrigada. Se ele puder falar algum tempinho, acho que tinha a Alessandra também, que queria fazer uma inscrição, que a Cleo convidou, mas se o Fausto quiser, tá super bem-vindo. Acho que poderia ser interessante, sim. Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir aí? Sim, estamos. Ah, então tá bom. Eu sou o advogado que conheceu a Mariana, até assim, eu costumo dizer que foi uma sorticidência. Eu cortava cabelo no tio do marido dela. E aí um dia aconteceu um problema, eles foram lá, conversaram, eu falei, tem um advogado, e eu acabei conhecendo a Mariana depois dessa ocupação e tal. Enfim, no final, no meados de 2017, eles fizeram ocupação nesse prédio. E aí a proprietária, na verdade, existe uma discussão, que é uma discussão antiga com a proprietária e com os outros herdeiros aqui desse prédio. Então, até hoje, não se sabe quem é o dono. Ela vendeu por um valor altíssimo o prédio, mas ela não podia ter vendido. A empresa que comprou esse prédio tinha só um contrato de compra e venda, mas não era um contrato que estava regular porque não tinha assinatura dos outros herdeiros. O juiz reconheceu isso em primeira instância e agora está sendo discutido isso em segunda instância. Era um hotel antigo aqui no centro de Campinas e tinha um detalhe aqui muito interessante, seguinte, que já estava realmente, já estava causando até um problema social no meio do centro de Campinas. Quando o pessoal ocupou aqui, né, até ela veio me procurar, a gente conversou bastante e tinha alguns problemas iniciais com relação à questão de alguns moradores, etc. Mas isso hoje, pelo menos a meu modo de ver e que eu tenho conversado com eles, está assim, 100% resolvido. E a segunda coisa mais interessante também é que agora eles têm a oportunidade também de ter, eventualmente, uma liderança junto à Câmara, que a própria Mariana decidiu tomar a frente aqui e fazer com que ela mesma fosse candidata a vereadora, né, com a ajuda dos demais ocupantes do prédio aqui. Se eventualmente isso ocorrer e ela conseguir êxito aí em alçar voo aí para a Câmara, vereadores aqui, vai ficar muito mais fácil esse contato direto com o prefeito e com as demais autoridades aqui para regularizar essa quantidade de ocupações que tem aqui. Só para lembrar, Campinas é uma cidade eixo. Inclusive, alguns falam que aqui é o Vale do Silício brasileiro, né? Pela quantidade de tecnologia que está aqui na cidade. Então, seria ótimo isso, porque poderia, porque essas famílias pudessem morar em locais aqui que, eventualmente, jamais, financeiramente, elas teriam condições. E que estão desocupados, né? Tem uma série de esqueletos aqui que vai, obviamente, após pandemia, esses esqueletos vão se acentuar, né? São prédios que vão ficar mais desocupados do que já estão, e não faz sentido você ficar com prédios dessa grande magnitude, envergadura aqui no centro, sem pagar imposto, sem oferecer a sua função social da sociedade e deixar com que esses prédios fiquem desocupados sem famílias que eventualmente poderiam se organizar, como aqui em comunidade, assim estão, para poder tomar a frente disso aí, desses prédios, enfim, e fazer com que reduza
ou minimize um pouco esse problema de moradia. É uma luta difícil, né, porque existe uma discriminação para a gente que é advogado e trabalha nessa área, todo mundo aqui sabe disso, né? As pessoas têm essa tendência até querer criminalizar o advogado, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa que fosse contra a lei, o que não é, né? Inclusive, a própria lei reconhece isso, a nossa função, etc. Mas existe essa dificuldade aqui dentro do Poder Judiciário, ainda esse aspecto da propriedade, mas aos poucos isso vai sendo vencido aqui, e a gente sempre tem tratado com muito zelo esses processos judiciais aqui. Bom, foi um prazer falar com vocês. Eu vou entrar lá naquele, acho que é o Instagram aí, da Escalar, né, que eu estava vendo aqui mais cedo, e vou fazer contato com vocês aí, se vocês precisarem de alguma coisa aqui, ou trocar experiência com outros profissionais da área jurídica. A gente também pode trocar, enfim, modelo de teses, novas alterações legislativas. Eu sou mestre em Direito também, sou professor universitário, então eu tenho um certo conhecimento aí nessa área. Eu acho que dá para a gente trocar ideia aí. Foi um prazer falar com vocês e até breve. Vou passar aqui para a Mariana aqui. Obrigada, Fausto. Eu acho que é bem importante mesmo a tua participação, e com certeza nos falaremos novamente. E convido também para você participar das outras aulas do curso, né, que vão ter as outras apresentações, enfim, até em setembro. Depois, se a Mari quiser passar seu contato, a gente enfim, participa aí com ela, por favor. Enfim, acho que você me passou, né, Mari? Você passou o meu contato para ele, enfim, alguma coisa assim. Que sim, vamos precisar de você, principalmente no segundo módulo do curso, em que a gente vai entender um pouco melhor. Eu acho que é importante, né, todo mundo entender que essas duas ocupações, tanto o hotel quanto o Taquaral, né, da Rosa e da Dilma e do William, né, que tem as lideranças, são propriedades privadas, né? Então tem a característica de uma propriedade privada. Não são prédios públicos, não são prédios, né, que tenham propriedade pública, enfim. Então, isso já é uma característica muito peculiar e muito específica, que tem que ser tratado de uma forma, né, diferente se fosse e há mais dificuldade, né, junto ao poder público, o processo de regularização, porque, né, se tem as velhas desculpas de que propriedade privada se trata diretamente com o proprietário, e os instrumentos urbanísticos que estão aí, como você bem lembrou, né, e todas as questões que vêm desde a Constituição, elas são esquecidas, né, propositalmente nesse momento, né, não cumpre a função social, não paga IPTU, etc. E, né, há instrumentos urbanísticos para a defesa de vocês, mas aí vai de quem quer utilizá-lo ou não, infelizmente, né? Mas, enfim, é um pouco Mari, só complementando a sua fala, que eu acho que é importantíssimo você tocar nesse ponto, colocar que ambos têm esse imbróglio, né, também que envolve a própria propriedade particular, bem lembrado, né, pelo qual, quer dizer, então você não tem uma propriedade que é clara, ela tem uma série de problemas, né, de definições que não se colocam, ou que se colocam de um jeito muito embaralhado, né, tanto no prédio, no Taquaral, que é uma construção, e aí você tem um processo que é como fala, da construtora, que abandona a obra, e que fica lá o prédio inacabado. Isso é um clássico, isso tem muitas cidades que sofrem processos como esse, e aí fica aquele esqueleto, como me lembrou, o elefante branco, né, Rosa? O elefante branco num lugar altamente estruturado do ponto de vista da infraestrutura, dos serviços, né, da disponibilidade de itinerários de ônibus, de escolas, né? Tem 3 escolas ali perto da Taquaral, como me lembrado pela Rosa, e aí você fica com esse edifício inacabado, desocupado. Isso é importante a gente ir reconhecendo. E sim, né, existem instrumentos importantes, já bastante conhecidos, já há muito tempo, que poderiam ser utilizados para trabalhar essa questão da propriedade privada também. Ótimo, muito bom. Oi. Mari, se você puder chamar a Alessandra para falar um pouquinho da área urbana, né, que ela é doutora em urbanismo. Pode ser, a Alessandra, ela está aí? Sim, bom dia. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Gratidão, Dilma, Rosa, Cléo, Mariana e Francisco pelo convite. Bom dia. A minha fala aqui vai ser num sentido bem curto, mais no sentido de apresentar um pouco como eu me encontro nesse momento. Eu sou Alessandra Ribeiro, sou liderança de uma comunidade de jongo aqui em Campinas, a comunidade Jongo Tito Ribeiro,
que no ano de 2008 a gente vivenciou um processo de ocupação cultural da sede da área da Casa de Cultura Fazenda Roseira, que era um equipamento público privado, particular, que estava passando para a administração pública para se tornar um equipamento público comunitário. E a pauta, né, e o debate que se colocou dentro dessa construção desse espaço foi como que uma comunidade que tinha uma dimensão do patrimônio imaterial, né, num debate, né, ampliado no sentido de que como que se pensa a salvaguarda dessas comunidades, e eu gostei muito da experiência da Escalar, quando falaram da importância do audiovisual, a importância das articulações de uma rede ampliada para fortalecer a comunidade. Nós também aqui naquele momento utilizamos de todas as estratégias, desde o sentido de registrar que estava havendo uma depredação do prédio por parte do ex-proprietário, que não era mais dono, como a corresponsabilidade da prefeitura, que tinha que assumir o prédio e não fazia nenhuma intervenção, porque tinha um impacto da especulação imobiliária, porque todo o entorno hoje é coberto de prédios, e aquela área, né, naquela época, todas essas áreas de equipamento público comunitário que passavam para a prefeitura, tinha um combinado, né, de cavaleiros que esse equipamento quase sempre era gestado pelo prédio que estava chegando, né, pela especulação imobiliária, e a chegada da nossa comunidade, que era de todo o entorno, fazendo a resistência de preservar aquele lugar como espaço também de memória, de cultura e de identidade. Essa experiência foi uma experiência de 7 anos, que após 7 anos de muita luta e compartilhamento dessa amplitude, né, de pessoas de diversos setores, da educação, da assistência social, a própria experiência da habitação social e moradia, apesar dessa comunidade, né, da nossa comunidade, ter a vertente da cultura na linha de salvaguarda do patrimônio e não da moradia, foi muito importante para que a gente agora pudesse pensar nesse nó que a gente tem aqui na cidade de Campinas, a possibilidade da requalificação urbana no espaço central da cidade. Campinas é uma cidade que tem muitos prédios abandonados, mais de 47 mil famílias com problemas de habitação, e a gente acompanhando esse processo da Mari, da Rosa, né, da Dilma, a gente tem percebido e observado que é possível, sim, dialogar e construir um caminho junto com o poder público, mesmo sendo espaços privados, né, que é isso que a Mariana também bem apontou, como que a gente faz discussão de habitação social em espaço que é privado, particular, dentro do debate que é anterior e ampliado de uma Constituição que garante habitação social. Mas essa experiência que elas têm tido, tanto no Taquaral, como também, né, no outro bairro, sendo um que já está mais organizado, que já tem uma estrutura, e outro que ainda vai se consolidando, tem nos ajudado a pensar esse caminho e poder estar aqui com vocês, ouvindo essas experiências, né? Eu sou historiadora e a minha área de pesquisa no urbanismo é a requalificação urbana, sempre muito em diálogo de uma requalificação urbana que dialoga com a cartografia social e com o aspecto, sim, da identidade, né? Como que a gente traça uma cidade, como a gente traça uma requalificação urbana, aonde a relevância desse processo se dão para as pessoas, porque são as pessoas que dão identidade ao lugar, e quando as pessoas se identificam e criam essa relação identitária, social com o lugar, esse lugar também ganha outro sentido. Quando a gente observa os vazios urbanos do centro de Campinas, com tantos prédios desabitados, perpassa assim, por uma cidade que tem uma grande estrutura de ciência, tecnologia e desenvolvimento de saberes, mas que essa ciência, essa tecnologia ainda se estrutura muito mais em prédio do que em pessoas, e dar ênfase às pessoas que trabalham e atuam com essa ciência tem sido um pouco a área que eu tenho me dedicado e aonde eu tenho e quero agradecer a oportunidade de aprender aqui com vocês para poder fortalecer esse debate aqui na cidade. Obrigado pelo espaço. As experiências da Casa de Cultura Fazenda Roseira
tanto como ocupação, como dentro de uma cartografia social, também se transformar em livros e materiais que a gente pode compartilhar, se servir para essa luta, e também vou estar muito me debruçando nesses materiais que vocês e relatos têm desenvolvido para que a gente fortaleça aqui em Campinas algo mais bem estruturado para a garantia de habitação social em espaços urbanos. Bom dia a todas e a todos e obrigado pelo espaço. Muito bom, obrigada, Alessandra. Sinta-se também convidada a participar das outras na aula, enfim, também em qualquer momento, se quiser se pronunciar para alguma colocação, contribuir também para o curso, está convidada. Muito obrigada, viu? Muito, muito contente com as apresentações das lideranças, a sua, enfim. Alessandra, tem algumas pessoas estão pedindo o seu contato e o material que você mencionou, se pode ser disponibilizado. Não sei se você quiser falar ou escrever no chat, enfim, você pode falar também. Eu vou escrever no chat o meu e-mail, porque eu não vou ter ele estruturado para apresentar agora, mas a gente desenvolveu, no âmbito da cartografia social, 3 módulos, né, a partir da experiência da comunidade de Jongo nesse território. Então, um era a comunidade se entendendo, né, dentro daquele lugar e o impacto da especulação imobiliária, porque a gente chega na Casa de Cultura Fazenda Roseira, que era uma área de fazenda, um grande vazio no entorno, e a gente vive a experiência das torres serem construídas e o impacto que isso causa na comunidade. No segundo módulo da cartografia, a comunidade pensando como que a gente se organiza e se reconhece dentro desse espaço, dentro da própria função social, para além daquele lugar. E o terceiro módulo da cartografia social que a gente desenvolveu foi pensando o que era mais essencial, que era a questão da segurança, a questão da iluminação, porque na Fazenda Roseira a gente também vivenciou um longo período de não ter água, de não ter luz, o embate, né? O embate que passava tanto pela vertente da especulação imobiliária, mas também no sentido da desvalorização de ser uma comunidade cultural com direito de ocupar um lugar como aquele que tinha outros interesses, né, para os novos bairros. E a história em si de todo o processo da ocupação eu registrei no meu mestrado. Eu saio da área de história, né? Eu falo que a minha vida acadêmica está atrelada à minha vida comunitária, e a necessidade e, ao mesmo tempo, a oportunidade que uma política inclusiva, que deu a possibilidade de pessoas sem recursos entrassem na universidade, da gente se instrumentalizar academicamente também para fazer essa luta. Então, eu saio da história e vou para o mestrado, e no mestrado, todo o meu trabalho foi registrar todos os nãos e os desencontros das leis, do diálogo que a prefeitura falava para nos deslegitimar de ocupar aquele espaço, e, ao mesmo tempo, a nossa narrativa de entender que, como um patrimônio cultural e material, também tinha direito de ter a salvaguarda do seu bem dentro do município e ter um espaço. Então, eu vou colocar meu e-mail aqui, e eu posso, sim, compartilhar esses materiais todos, como também estou muito próxima da Dilma, Mariana, Rosa, para aprender essa experiência, para agora olhar esses espaços dentro da cidade de Campinas, nos diversos prédios desocupados frente à grande demanda de moradia social. Mas eu vou colocar aqui o meu e-mail no chat, e todos podem ficar muito à vontade para me pedirem que eu encaminho, e eu vou gostar muito de receber materiais também. Gratidão. Obrigada, Alessandra. Obrigada, pessoal. Quer falar alguma coisa, Maura? Acho que a Maura... Quero sim, Mariana, quero sim. Bom dia a todas e todos, mas eu estou aqui ouvindo as falas da Rosa, da Dilma e agora da Alessandra, e isso me remete a pensar no passado, que eu acho que às vezes a gente precisa trazer um pouco a história da habitação para as pessoas entenderem o que aconteceu nesse país, né? A gente percebe claramente que o que está acontecendo hoje, em especial falar da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo,
são resquícios de uma política escravatista do século XVI, XVII, XVIII. Né? Se a gente pegar a história da habitação, a gente vai ver que a população negra nunca teve oportunidade de ter uma moradia digna. Né? E quando tem, é por meritocracia. Né? O governo nunca, na história desse país, se preocupou em fazer com que a população negra tivesse, de fato, o que lhe é de direito. Né? A população que ajudou a construir esse país, né? Com o regime escravatório, e hoje essa população continua ainda nos dias de hoje tendo que lutar, tendo que brigar, tendo que ir para a rua, enfrentar polícia para ter uma moradia digna. Então, esse curso nos faz também pensar, e a Alessandra traz muito bem essa questão quando ela fala do jongo, né, que é uma luta muito bonita. Eu vejo muito direto, estou vendo documentários do jongo, e tudo parte dali. Então, Mariana, acho que essa oportunidade que a gente está tendo de dialogar sobre isso é uma história. Nós estamos aqui fazendo história, em especial com a população negra. E vamos ver muito mais do que estamos vendo hoje. Temos muito que aprender e é através do CAL que a gente está tendo essa oportunidade. Então, eu queria mesmo era agradecer vocês, você, o Maurílio, a Camila, porque é uma oportunidade única para nós. Tá? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a parceria, a amizade, eu que agradeço, imagina. Muito bom. Pessoal, acho que eu vou colocar o mestrado da Alessandra na aula, tá bom? Na aula de hoje, incorporar ali junto com a bibliografia do Escalar, acho que pode ser, né, Carlos? Vou pôr assim, que aí já fica mais organizado também, tá? Se vocês tiverem também outras sugestões, podem mandar que a gente acrescenta lá. Acho que a gente pode abrir, a gente tem uns minutinhos finais, aí uns 20 minutos para encerrar, né? A gente está tentando fechar meio-dia, acho que o Alex queria falar alguma coisa. Se alguém tiver também, pode abrir o microfone, a câmera, acho que é importante a gente se ver também, tá? Para se quiser fazer algum comentário também, se não se sentir à vontade, pode escrever no chat. Olá, Mariana. Olá, Cléo. Tudo bem? Pode falar? Tudo bem. Sim, podemos debater, pode falar. Não, eu queria só também agradecer a oportunidade do curso, de vocês olharem aqui pelos dois prédios, né? Por essa luta de ocupação da Dilma, da Rosa, da Mariana, agora também juntando a Alessandra, que tem uma história em relação a isso. Eu sou a Cléo, sou da União Brasileira de Mulheres. Muitas mulheres são professoras do lar, muitas delas hoje, com essa questão da crise da pandemia, estão sem casas, aluguel muito caro. Aqui em Campinas, nós temos uma população de rua que só aumenta, com essa crise de saúde, com essa crise econômica que a gente tem. E o aluguel em Campinas, né, é muito caro, infelizmente, e a política, como já foi colocada, é difícil. Então, essa é uma oportunidade única, né, ímpar, que a gente tem, a gente tem essa aproximação aí com profissionais da área de engenharia, de arquiteto, que possam olhar e nos ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nosso muito obrigada aqui da União Municipal de Entidades Comunitárias, da FACESP, da qual também faço parte, junto com a Maura, que é minha coordenadora, minha presidente geral, e que sempre pensa com muito carinho, né, nessa luta de moradia e da saúde. É isso, obrigada. Obrigada, Cléo, que desde o início está aí, né, Maura? Nossa parceira nos ajudando nesse processo de Campinas, quando era presencial, achar os locais para as aulas, enfim, sempre perto. Muito obrigada, viu? Obrigada pela tua parceria aí em todos esses momentos. Obrigada mesmo. Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma questão para Escalar, para as meninas da ocupação, enfim, ou só falar mesmo? A gente tem algumas informações para passar para vocês, mas a gente gostaria de ouvi-los também um pouquinho. Olá. Estão me ouvindo? Olá.
Eu tô sem câmera, gente. Eu queria, o meu, na verdade, é um agradecimento. Assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, uma situação realmente muito complicada. E eu sempre quis participar desse curso, mas eu moro em Niterói, no Rio, então era extremamente inviável. Então, assim, é mais um agradecimento que, em meio a um momento tão difícil, a gente hoje poder escutar tantos discursos de mulheres poderosas, seguindo aí nessa luta, é mais uma gratidão mesmo, gente. Muito obrigada a todo mundo que contribuiu de alguma forma. Eu sou recém-formada e a gente acaba caindo, às vezes, nessa de mercado de trabalho e te direcionando a você fazer determinados serviços e que, às vezes, as coisas passam meio que se tornam esquecidas, né? E eu acho que hoje esse curso, com certeza, assim, me tocou muito, todo o discurso de todo mundo aqui, e eu tenho certeza que isso vai contribuir para a minha trajetória profissional que está se iniciando. Muito obrigada mesmo, gratidão. Ai, Cássia, se quiser agradecer por mim, porque eu fico emocionada. Não consigo. Obrigada, gente. Eu acho que hoje é um dia muito especial mesmo, assim, acho que isso revela... É isso, né, Ana, que você comentou, né? Esse momento difícil que a gente está, não só pandemia, governo e etc, e tudo, né? Então, acho que esse curso dá um certo respiro para a gente e a gente vai tentar, da melhor forma possível, continuar. É muito bom ver que há parceiros disso, né? Porque todos aqui são parceiros, né? Há parceiros nessa luta ainda, que a gente vai conseguir mudar, buscar a mudança nesses locais, né? O ideal, a gente tem 2 objetivos no curso, né? O objetivo, e que são, para mim, tem o mesmo peso, enfim, a questão do processo de uma formação, né? Uma busca, né? Quem somos nós, mas de tentar incluir nós em vocês um aprendizado em relação à assessoria técnica, a gente aprender junto, né? Aproximar os arquitetos das ocupações, e também um processo em paralelo e de igual importância, de formação também das ocupações, né, das associações, das entidades, aproximar esse diálogo, que é o que eu queria até comentar rapidamente um pouco, que acho que é uma dificuldade muito grande, não sei se muito grande para alguns, talvez, ou para outros menos, mas essa transposição, o transferir o conhecimento técnico e transferir é o desafio, né, tanto do arquiteto, quando a gente vê nas assessorias e outros profissionais que trabalham em assessoria técnica, né, uma equipe multidisciplinar, não só, obviamente, o arquiteto. Então, acho que a distribuição desse conhecimento desse lado para as associações e das associações para a gente é uma troca muito importante, né? Então, a gente aprende muito e o campo, as situações de campo nos ensinam imensamente, né? A gente saiu um pouquinho da academia para trazer um pouco para essa realidade, né? Então, acho que essa troca é extremamente importante, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Hoje, Campinas, né? Amanhã já quero amanhã de novo. Sábado que vem, a gente tem Araras e Jardinópolis, e no outro sábado a gente tem São José dos Campos também trazendo essas experiências, né? Ó, o Ulisses está ali, de Jardinópolis. Ulisses, semana que vem é vocês, hein, que vão fazer o depoimento, tá bom? Da Jardim Esperança, vocês, a Aline, né? A Aline vai apresentar também a realidade de lá para a gente. Mas muito obrigada. Pessoal da Escalar, eu não sei se viu no chat. Alguém tem uma pergunta para Escalar? Qual que era? Desculpa. Os recursos, né? Os recursos. Mari, você quer falar? Tá. Então, a gente faz outras coisas. No momento, somos 12 membros, 3 ainda estudantes. Então, cada um, independente do trabalho do coletivo, vai fazendo outras coisas como forma de sustento. Mas a gente estava passando, inclusive, por um período de tentativa de viabilizar recursos para formalização, o que agora foi possível. Então, a gente deu entrada no processo, porque a partir da formalização e da obtenção do CNPJ, a gente consegue participar de editais, enfim, abertura de processo pelo poder público e em outros formatos também. E, recentemente, Mari citou o projeto, né, Se Saia Corona, que é um projeto voltado para crianças das comunidades onde a gente atua. A gente elaborou alguns kits para poder dialogar em relação à pandemia. Então, Mari já citou, né, a gente fez um material de jogos e atividades.
E aí, para isso, a gente fez um financiamento coletivo, através da benfeitoria e da conta pessoal de um dos nossos membros. E a gente foi, assim, um super apoio. A campanha foi super rápida, foi do dia 20 até o dia 31 de julho, no mês passado. E a gente conseguiu arrecadar o dobro do que a gente precisava. Então, a gente já contatou outras comunidades com as quais a gente trabalha para poder circular esse material. E, no momento, tem sido um pouco dessa forma. Mas acho que a formalização vem nesse sentido de tentar, através dessa prática, também garantir o trabalho dos membros. Muito nesse sentido da importância de pautar a remuneração dentro desse campo de trabalho, né? Que não fica na chave do voluntariado, assim. Enquanto a gente não consegue, a gente vai lidando de outras formas e arrecadando financiamento por outras partes, mas sempre em busca dessa reivindicação da remuneração do trabalho do assessor, né? Muito bom, muito bom. Eu acho Obrigada, que a gente vai Jéssica. ter, né, Mariana? Eu acho que as outras experiências que serão trazidas no curso também, né, as outras formas de organização, né, outras experiências em áreas urbanas centrais, em áreas mais afastadas, eu acho que de alguma maneira vai colocando para a gente esse trabalho que é também militante, no sentido de que a gente também milita pelo desenho de políticas, por fontes de recurso, como assessores, né, como assessores técnicos. Então, é isso que a gente fala que é um trabalho muito conjunto de militância, muito dentro, a gente acaba se envolvendo muito, né, com a comunidade, enfim, com o movimento de moradia, porque justamente a gente está junto disputando esse espaço, né? Então, eu acho que isso vai ficando claro, né, para a gente, e a gente começa a enxergar algumas possibilidades dentro dessa trajetória, né? Como eu coloquei ontem, inclusive. A gente já avançou muito nisso, já tivemos políticas mais recentes onde, de fato, você tinha uma atenção ao trabalho de assessoria técnica. A gente também vem apanhando muito, né, de muitos lados, né? Acho que um pouco a fala da Ana aqui, da Ana Beatriz, a quem eu agradeço também, a gente compartilha desse momento, né? Então, assim, a gente vem apanhando muito e de alguma maneira, a gente vai ter que criar essa energia, essa esperança, a gente vai ter que se encher um pouco dessa energia toda para continuar disputando. É uma disputa que não se encerra, né? A gente tem que fazer isso de alguma maneira, revivar, né? E a gente viver isso de novo, tá bom? O pessoal está perguntando que se há alguma rede de diálogo com movimentos coletivos feministas em Campinas, se vocês têm algum contato com coletivos feministas aí na cidade. Nós temos, sim. A gente faz parte do Conselho da Mulher e a gente constrói o ato do 8 de março juntas e outras lutas aqui, coletivamente, né? Então, tem a Associação de Mulheres de Campinas, tem coletivo Lilás, tem coletivo na Unicamp e vários coletivos aqui que a gente conversa. Tem um grupo do WhatsApp também que a gente, quando vamos construir alguma atividade, a gente conversa por lá. Tá ótimo. E aí também, Caio, pode passar o contato também, né? Essas questões dos contatos, né? Tem muita gente pedindo, escrevendo, enfim, eles vão ser feitos, né? Principalmente nesse processo do segundo módulo, a ideia é colocar vocês em contato com as ocupações diretamente, né? Diretamente. Então, vocês vão ter o contato, a gente vai dividir os grupos, a gente vai conversar, as dinâmicas, os métodos vão ter, né, se construindo em conjunto com a gente, mas sim, o contato, eles não vão ficar só aqui, vocês vão ver essas pessoas de novo, vocês vão conversar com eles, a ideia é vocês entrarem em contato direto com eles, tá bom? Essa é a ideia do curso. E se quiserem que a gente fale sobre a nossa entidade União Brasileira de Mulheres, sobre a história dela, que também tem mais de 30 anos, a gente pode falar também, tá? É só ter uma oportunidade, a gente conversa. Tá ótimo. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada. Eu acho que o Ulisses entrou, de Araras queria falar alguma coisa. Agora. Olá, Mariana. Bom dia aí para vocês. Bom dia. Você tá na praia, Ulisses? Você vê que aqui no fundo parece uma praia, né? Você já conhece aqui, tem que ter guarda-sol, porque aqui o sol é bravo.
Sim, jogando guarda-sol aí. Aqui é chique, a piscina que tá aqui no fundo, né? Tem que ter guarda-sol. Ô, Mariana, tá todo mundo aqui feliz, né, com o curso que você, a Maura, o pessoal aí tá propondo pra gente. Então, em nome de todos aqui, quero agradecer e a gente vai estar todo sábado aí assistindo, tá bom? Isso aí. A Aline tá mandando um beijo, Fabiano, todo Fabiano, manda pra aquela filha linda da Aline, aquela coisa linda. Eu quero que ela apareça na semana que vem, tá? Por favor. Aquela boneca linda. É fofa. Maria Clara. Ó, todo mundo aqui, a Lourdinha, a Vita, a Tati, o Gasparzinho, o Robson, tá todo mundo aqui assistindo, a gente tá acompanhando. Muito bom. Semana que vem. O William, semana que vem são vocês, pode tá? falar. Semana que vem vocês vão apresentar junto com a Fabiana lá em Jardinópolis. Tá bom? Fabiana e a Jéssica. Então tá bom, então. Tá? Se preparem. Tá, beijo a todos. Só passa um perfume e se prepara. Tá todo mundo cheiroso aqui. Muito Nossa, bom. Wilson. Bom, pessoal, Luiz, da lista de presença, sim, eu baixo uma lista, tem um aplicativo, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se estou com o microfone, sim. Eu baixo uma lista no começo da aula e tento fazer isso no meio da aula e também no final da aula. Então, fiquem tranquilos que toda aula eu tenho aqui as listas que as pessoas entram, saem, mas só que eu faço no começo. A gente começou a aula, eu já faço uma. E aí, no final da aula, eu faço outra também, tá bom? Não, eu baixo aqui, dá para ver os participantes dá para ver os participantes da reunião, e aí a gente bate com os inscritos, né? Com o controle que a gente tem dos inscritos, e também a gente faz também essa relação com quem está lá, quem está inserido na sala de aula, tá bom? A gente também tem esse controle. Porque algumas pessoas estão lá e não confirmaram, então, e tem isso também, né? Ai, Caio, até comentar isso, porque para certificado a gente colocou uma linha de corte, assim, né, se posso dizer, com a participação de pelo menos 75%, né, mínima no curso, porque ele vai ter as atividades, a gente precisa contar com todo mundo dos grupos, etc. E aí tem o pessoal que ainda não aceitou a sala de aula, né? Foi convidado, enfim. Então, a gente tem, na terceira aula, se não aceitar, a gente vai ter que fazer um remanejamento aí, mas a gente vai conversando sobre isso, não tem problema. Cá, você quer dar os comunicados necessários? Eu coloquei aqui no chat já também, mas era só reforçar realmente essa dinâmica que a gente organizou de liberar... Desculpe. Liberar a pastinha da aula da semana sempre um dia antes da aula. Então, toda sexta-feira vocês vão receber essa notificação de que a pasta da aula, que vai acontecer no sábado, foi postada no Google Sala de Aula. E aí lá dentro tem essas indicações bibliográficas, a gente vai procurar inserir, né, mesmo depois da aula, tudo isso que a gente vai conversando aqui, as indicações de material, outras bibliografias que vão sendo citadas, o PDF das aulas que forem disponibilizadas para a gente, a gravação da aula. Então, a gente pode ir criando, vocês criando uma certa dinâmica de ir acessando essa pastinha e também contribuindo lá com ela. Dá para vocês comentarem dentro da aula, né? Tem um lugar que o comentário fica vinculado à aula, ou vocês podem usar o mural também, que é a primeira tela que aparece na hora que vocês abrem o sala de aula, para perguntar coisas. Não precisa esperar o momento da aula, de repente, para tirar uma dúvida que é mais operacional, que diz respeito a uma questão aí de organização do curso. Pode ir usando aquele ambiente para a gente poder ir se comunicando, tá bom? Tem gente com dúvida da dinâmica das atividades, você quer comentar alguma coisa? Daquela que eu comentei ontem, vocês ficam com dúvida, Maria? A gente ainda vai falar mais sobre isso? A gente pode rapidamente só colocar, sim, né? Assim, o módulo 1, para todo mundo, mas para Maria Moreira que escreveu, o módulo 1, a gente vai, ao término da quarta aula, que é a última aula do módulo, a gente vai liberar para vocês, né? Vai postar no sala de aula um formulário que, na verdade, não é muito no sentido de vocês responderem se é certo, se é errado, não tem esse sentido avaliativo, mas é para conduzir um pouco, junto com vocês, um processo de síntese desse conteúdo que a gente está apresentando no módulo 1.
né? Então, tanto as informações das ocupações, delas ficarem um pouco mais fixadas para vocês, mas também no que diz respeito aos campos de atuação, essas formas de organização que vão ser apresentadas para vocês no módulo 1. Então, é no sentido de síntese, é um formulário online que vocês vão preencher, vocês já devem ter feito isso nesse momento da pandemia, todo mundo já se deparou com um formulário desse, né? E no módulo 2, a gente vai depois explicar um pouco melhor como vai ser a dinâmica, mas a ideia é a gente organizar vocês em grupos, e aí cada grupo já vai ficar vinculado a uma ocupação. Então aí o grupo já vai trabalhar de um jeito mais propositivo, procurando olhar com mais atenção as informações de cada ocupação. E a gente vai ter também um instrumento virtual para que a comunicação entre as pessoas do grupo aconteça, como se fosse um caderno de notas virtual, tá? Que vai ficar lá no sala de aula também, compartilhado só com as pessoas do grupo. Então, um lugar que dá para vocês, aula a aula, anotando coisas, né? Colocando questões um para o outro, e a gente vai acompanhando esse documento coletivo, compartilhado junto com vocês, tá? Mas a gente vai explicando um pouco melhor a dinâmica do módulo 2, até para a gente também, como a Mariana colocou ontem, são instrumentos, ferramentas que a gente também está testando, né? A gente imagina que vai dar tudo certo, né? Então, um pouco ao longo do módulo 1, a gente vai conversando a respeito disso, procurando entender a melhor forma de criar. Para a gente, o importante no módulo 2 é criar de alguma maneira, ferramentas de articulação, de interação entre os participantes do grupo, tá bom? Isso. Você não está conseguindo falar? Tá bom. Vejo sua importância nós, arquitetos, lutarmos pela criação de políticas públicas de assistência técnica, visando a massificação desse tipo de atendimento e sendo viável financeiramente para os envolvidos, e não ficando, como foi dito aqui, no aspecto de voluntariado. Sim, acho que essa questão é uma discussão também, né, do voluntariado e dessas formas de como conseguir o financiamento ou recurso, que acho que foi uma das questões que foram colocadas, acho que até pelo Alex aqui, para o pessoal, para as meninas do Escalar, né? Então, acho que isso é algo importante mesmo. Acho que você concorda com o que você colocou, assim, no comentário. Tá claro, pessoal, a questão das atividades? Ficou claro para todo mundo? Se alguém quiser fazer mais um comentário, eu acho que a gente pode ter, né? Entendo que a gente, semana que vem, a gente tem a Taramela, né, representando aqui, é uma prática, assessoria, também parceiros aí do Escalar. Depois a gente tem a apresentação, aí eu vou ver com as meninas o que elas preferem, vai fazer Araras primeiro ou Jardinópolis, né, para a gente tanto faz, enfim, essa apresentação das duas ocupações, e aí depois também a gente abre esse espaço para conversa, para debates, né? Então, espero que a gente converse mais, é bom a gente se apresentando e conversando, vocês também, entre vocês, se quiserem trocar também informações, talvez algumas pessoas já se conheçam aí, já tem alguns grupos, então é bom a gente também saber disso, né? Então, acho que é interessante também para a divisão dessas atividades no módulo 2, mas é interessante a gente também se conhecendo, vocês abrindo a câmera, a gente saber de onde seria. Eu adoraria fazer uma apresentação de todo mundo, mas são mais de 100 pessoas, então a gente ficaria só 2 horas só fazendo a apresentação, e aí não dá, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos. Já vi que tem gente eu vou gravando já os nomes, alguns nomes eu já decorei, nome, sobrenome, e né, até a fotinho ali eu já decorei um pouco de um dia para o outro, mas a gente precisa... Antônio, Assis, obrigada, você conseguiu entrar, obrigada. Então, que é de São José, uma liderança de São José também, um parceiro nosso, bem importante desse processo, nos ajudou muito com o bairro do Sapê, né, também, junto com a Maura, o Assis. Então, é isso, gente, sintam-se à vontade, tá? Acho que a gente está formando um grupo, acho que pode ser muito, muito interessante para as próximas ações, tá bom? Isso, Luiz, dá uma organizada aí com o povo do Rio, vamos se organizando, tem o pessoal do Rio aí, e aí vão se descobrindo, acho que a ideia é essa, tá? Acho que a ideia é a gente se descobrindo também. Obrigada, meninas, obrigada, Mari, obrigada, Ana Clara, muito obrigada, obrigada, Dilma, Rosa, Mariana, Fausto, Cleo,
todo mundo que participou. E obrigada a todos. Não sei se quiser fazer algumas considerações finais. A aula da semana passada, oh, meu Deus do céu, a aula de ontem está na pastinha. O Google demora um pouquinho, né? Vocês sabem, para organizar assim, essa gravação. Depois a gente vai dar uma olhada, ver se saiu tudo certinho. E a gente disponibiliza daqui a alguns dias essa aqui também, tá bom? Certo? Obrigada, gente. Fiquem atentos aos e-mails que vocês vão receber na sexta-feira para a aula de sábado, tá? Um beijo para todos. Pessoal. Bom final de semana. Tchau, Cabo. Tchau, final de gente. semana. Beijo. Tchau, Mari. Bom fim de semana.